Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Disse-lhes também o Senhor Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Disse também esta parábolas a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Disse o Senhor Jesus: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O carinho do Senhor Jesus pelas crianças, diz o título. E traziam-lhe também meninos, para que o Senhor Jesus os tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas o Senhor Jesus, chamando para si os meninos, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. O homem rico, diz o título. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse o príncipe: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando o Senhor Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o príncipe, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo o Senhor Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? E o Senhor Jesus disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o Senhor Jesus lhes disse: na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo, e no século vindouro, a vida eterna. Sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus, diz o título. E tomando consigo os 12 discípulos, e o Senhor Jesus tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos das nações, e escarnecido, injuriado e cuspido. E, havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos nada disto entendiam, pois esta palavra lhes era encoberta, não entendia o que se lhe dizia. A cura de um cego mendigo, diz o título. E aconteceu que, chegando o Senhor Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que era o Senhor Jesus, o Nazareno, que passava. Então clamou o cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o Senhor Jesus, parando, mandou que o trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe o Senhor Jesus, dizendo: que queres que te faça? E o cego disse: Senhor, que eu veja. E o Senhor Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Zaqueu, o publicano. Capítulo 19.
E tendo o Senhor Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era o Senhor Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo Zaqueu adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe o Senhor Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A parábola das 10 minas. E, ouvindo eles estas coisas, o Senhor Jesus prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, o Senhor Jesus: um certo homem, nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado,
mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, diz o título. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor Jesus precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como o Senhor Jesus lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor Jesus precisa dele. E trouxeram-no ao Senhor Jesus. Então, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram ao Senhor Jesus em cima. E, indo o Senhor Jesus, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E o Senhor Jesus respondendo disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. As pedras somos nós. Lamentação por Jerusalém, diz o título. E quando o Senhor Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A purificação do templo, diz o título. E entrando o Senhor Jesus no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes
os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. A autoridade do Senhor Jesus é questionada. Capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando o Senhor Jesus ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo o Senhor Jesus, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabia de onde era. E o Senhor Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Parábola dos lavradores maus. E o Senhor Jesus começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. Tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herdade seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas o Senhor Jesus, olhando para ele, disse: que é isto, pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola: o imposto devido a César. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam justos para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente,
e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo o Senhor Jesus a astúcia deles, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então o Senhor Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Sobre a ressurreição. E, chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou esposa, mas morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro, e igualmente todos os 7 morreram e não deixaram filhos. E igualmente todos os 7 morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo o Senhor Jesus, disse-lhes: os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. A ignorância dos judeus sobre o Cristo. Diz o título: e o Senhor Jesus lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor Jeová ao meu Senhor Jesus. Disse o Senhor Jeová ao meu Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. De sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho? E, ouvindo todo o povo, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo
por pretexto longas orações, estes receberão maior condenação. A oferta da viúva pobre, capítulo 21. E, olhando o Senhor Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Predições sobre a destruição de Jerusalém e do fim. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse o Senhor Jesus: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então o Senhor Jesus: vejam que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então o Senhor Jesus lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Na vossa paciência vós viveis. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelas nações, até que os tempos das nações se completem. Sinais do tempo do fim, diz o título. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes o Senhor Jesus uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sobre estar vigilantes, diz o título, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava o Senhor Jesus no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com o Senhor Jesus ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo de Deus, com letras bem grandes para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Paz seja nesta casa. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.